Weber, tá? Não é da teoria clássica ali de Fayol, tá errado, então a 21. Vamos para 22. De acordo com a teoria da burocracia de Weber, as organizações formais ou burocráticas apresentam 3 características principais: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Certíssimo. Pô, marca isso aí sem dó. Certo. 23. O modelo de administração burocrática, segundo os pressupostos de Max Weber, pressupõe certa racionalidade impessoal. Certo ou errado? Certo. Esse pressupõe certa, né? Dá uma tensão, mas não tem nada a ver não, tá? Certa racionalidade impessoal. Show. Pode marcar corretinho. Vamos para 24. Para Max Weber, no modelo burocrático ideal, a escolha ou a promoção do profissional deve ser fundamentadas exclusivamente no mérito. Certo ou errado? Certo. E porque o modelo ideal pressupõe essas características que eu falei para você. Então, se for para valorizar alguém, que seja por meio do mérito. Correto? Então, esse exclusivamente aí. E aí a tendência, a gente que faz questões do CESP, quando aparece sempre, todas as vezes, né? Exclusivamente, tende a estar errado, né? Mas nesse caso aqui está correto. Já faço uma sugestão para você marcar esse exclusivamente aí. Tá? 25. De acordo com a abordagem burocrática, o gestor, com o objetivo de definir as futuras promoções na organização, avaliará seus subordinados considerando aspectos relacionados ao mérito. Certo ou errado? Certo. A gente respondeu já a primeira que está ralada, né? Essa aqui tá show. Certo. 26. Na visão burocrática, o trabalho realiza-se por meio de funcionários que ocupam cargos com atribuições oficiais, fixas e ordenadas por meio de regras, leis ou disposições regimentais. Certo ou errado? Certo, é isso, né? As funções da burocracia, elas são fixas. Por exemplo, você vai tomar posse lá no TJ para assistente judiciário. Aí beleza, aí tu termina a faculdade e fala assim, agora eu quero ser analista. Pode? Não, né? Você vai ter que fazer concurso. Né? Mas antes existia, né? Antes tinha essa parada. Depois da Constituição, acabou. Então você entra no cargo, então pela burocracia você entra num cargo fixo. Você pode ser promovido, você pode ser desenvolvido na carreira, show, mas você não pode mudar. Então tá bom. Então correto é a 26. Vamos para a 27. Em consonância com o posicionamento de Max Weber, a teoria da administração clássica valoriza a burocracia e preza pela eficiência e pelo atendimento humanizado às demandas do cidadão. Essa aqui é fuleiragem, né? Ó, tem 2 erros aí. De acordo com Max Weber, a teoria da administração clássica, putz, né? Aí seria a teoria da burocracia. Max Weber é burocracia, não adianta. Não vai aparecer outra coisa. Ele ainda fala, então, na burocracia, ele preza pela eficiência, sim ou não? Sim, sim. E pelo atendimento humanizado às demandas do cidadão. O que é o atendimento humanizado? É aquele individualizado, aquele que se preocupa. A gente costuma falar muito que quando a gente vai numa organização pública, a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito burocrático, né? O que eu quero que você compreenda uma coisa, que se é burocrático era para ser bom. Porque a gente falou de um monte de coisa boa aqui. Né? A norma define um padrão, então se a gente sabe como é que aquilo tem que ser feito, a pessoa repete tanto aquilo que ela fica boa, ela fica rápida, ela fica especialista, então a tendência era que o serviço fosse aplicado da melhor forma. Ocorre que Max Weber, ele fez as previsões das características da burocracia e diz que quem implantasse as burocracias iam ter as chamadas vantagens. Tá? Ia ter vantagem. Qual que é uma vantagem da burocracia? Se eu tenho meu cargo fixo, eu posso ser bom naquilo que eu faço. Né? Um agente de regulação lá da ANAC, ele vai ser bom lá com a aviação. O cara, agente de regulação lá da Anatel, ele vai ser bom em telecomunicações. O assistente judiciário do TJ, ele vai ser bom em um monte de coisa lá, que vocês vão ter que fazer. Né? Mas vai estar tudo relacionado ao judiciário, não é isso? Então, olha só, ele dizia o seguinte, que a norma define o padrão e aí eu torno um indivíduo especialista. Isso é bom, vou produzir mais, vou ter mais eficiência. Ok. Só que ele não conseguiu prever as desvantagens, ele só olhou para o lado bom. Mas também existem as desvantagens.
Um exemplo de desvantagem é a seguinte. A desvantagem é quando eu me apego muito à norma e eu não adapto nada. Eu só faço o que está na norma. Ah, não. A lei fala assim. Você, como servidor público, você vai fazer aquilo que a lei define. Ok. Só que em alguns momentos você vai ter que equilibrar, conforme a ética na administração pública, a legalidade e a finalidade. Então você vai poder flexibilizar em alguns momentos. Né? Se você tem que atender uma pessoa e a pessoa começa a passar mal, você vai poder trazer ela para uma sala da administração para atender ela? Pela burocracia não poderia, mas você humanamente pode fazer isso? Pode, só que a burocracia não prevê, ok? Então, não existe atendimento humanizado na burocracia, porque a burocracia só se preocupa com o aspecto formal, o impessoal ou informal é outra coisa. Isso não era previsto. E aí eu quero que você compreenda o seguinte, que aquilo que não funciona na administração não é burocrático, é disfuncional. Burocracia é bom. Então eu quero que você leve para a prova uma coisa. Burocracia é eficiente por excelência. E é cheio de vantagens. Tem desvantagens? Tem. O apego excessivo à norma, por exemplo. Mas isso ele não vai colocar desvantagem. Ele vai colocar dizendo que isso é uma disfunção. Tá? O que é uma disfunção? É uma desvantagem, é algo imprevisível pelo Weber. (28). Bora! Sabe-se que a autoridade representa o poder institucionalizado e oficializado. Nesse contexto, é correto afirmar que existem 3 tipos de autoridade legítima. A tradicional, a carismática e a legal. Pelo Weber, ele dizia que existiam 3 tipos de poderes que eram legítimos. O que é legítimo? Aceito. Né? Então, existe o poder tradicional, Laís, por exemplo. Né? É legítimo, ninguém questiona. Carismático existe? Existe. E legal existe? Existe porque é o da burocracia. Tá bom? Então, nós temos aí as 3 sociedades. Se você quiser anotar embaixo, né? Tradicional é tradicional, carismático, carismático e legal é burocrático. 29, então 28 certo, 29. 27 errada. 29, conforme Max Weber, a autoridade tradicional é legitimada por costumes sociais, crenças e tradições. Certo ou errado? Certo, certo. A autoridade tradicional ela é legitimada nos costumes sociais. A citação de tradição, de crença, de família, tá? Então tá certo aí a 29. 30. Segundo Max Weber, a organização burocrática viabiliza uma forma de dominação racional, que possibilita o exercício da autoridade e a obediência com precisão, continuidade e disciplina. Certo ou errado? Certíssimo, é isso. Então, olha só, ele fala que a burocracia, a gente estabelece um tipo de dominação racional. A burocracia, ela é racional? Legal. Então, não é porque ela tirou legal que vai ficar errado. Racional tá certo, tá? Que possibilita aí um exercício e obediência com precisão. Perfeito, continuidade e disciplina. Na 31, para a gente fechar essa abordagem, diz assim, o conceito central da teoria da burocracia é a autoridade legal, racional ou burocrática. Certo ou errado? Certo, é isso. Nós podemos aí aparecer com esses nomes, a gente pode conjugar os nomes e tudo vai estar certo. Uma coisa muito importante para a prova de vocês, inclusive para estudar o conteúdo de administração, é o seguinte. Você tem que associar, nessa reta final, que você tem pouco tempo. Que você precisa estudar não só administração, ainda que eu sei que é uma coisa difícil de largar mesmo, quando você começa não quer largar. Né? O pessoal, geralmente, quando estuda administração, fala, professor, eu queria fazer faculdade de administração também. Né? Você não está sentindo isso agora? Não se preocupa, vai sentir depois, tá? Isso é uma construção. O que você precisa se organizar? Nessas provas do CESP de certo e errado, e aí eu não falo apenas de administração, mas é que o modelo que a gente preparou para vocês é um modelo de revisão. Esse modelo, vocês vão ter que se abraçar neles até a da prova, tá?
Porque assim, ó, o conteúdo de administração ele é muito extenso, ele veio muito grande. Assim como outros, por exemplo, de língua portuguesa, que tem uma importância também muito grande na prova de vocês, né? Então, a gente conseguiu suprimir o número de aulas, mas a gente não tira nada de importante que vocês precisam levar para a prova. Tá? É lógico que isso precisa ser complementado com outras questões, você precisa fazer mais questões em casa. Ainda que essas questões aqui sejam um mapa. Porque se você pegar isso aqui, se abraçar e entender o que está em 2 folhas, mano, frente e verso, você gabarita essa parte de administração geral na prova. Não cobra mais do que isso. Isso aqui é o que a gente acaba não conseguindo fazer, porque não tem o domínio da disciplina, não consegue entender do que o assunto se trata, se tem um nível de complexidade, se não tem, por que está certo, por que está errado. Aqui está na ordem, numa ordem do simples para o mais complexo, sem tirar nada do que vocês precisam. E isso não vai ser só com a administração, vai ser com as outras também. Então esse material que vocês estão usando aí, esse material ele tem que ficar marrom. De tanto que vocês vão pegar ele em qualquer lugar. E é com poeira, e não sei o quê. Tá? Se você for um lugar que você vai suar alguma coisa, coloca, sei lá, um saquinho plástico transparente. Eu estudava assim. E aí, mas leve isso para tudo quanto é lugar. Porque se você compreender o que a gente está passando no aulão, nesses esquemas, com essas questões aqui, você não precisa aquele mundo de coisa. Tá bom? Esse é o modelo que a gente sentou quase uma tarde toda com os professores para montar para vocês. Então a gente vai estar todo mundo alinhado da mesma forma. Então se vocês seguirem esse caminho, a tendência é ter um resultado muito positivo. Tá? Então assim, não fica, ai professor, caraca, agora eu tenho que entender aquele monte de coisa, eu vou comprar um livro de administração. Não faz isso não, pô. Faz não. Deixa comigo, tá? Então tá bom. Aí olha lá. Vamos lá para a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica. Na abordagem sistêmica a gente tem só uma teoria, que é a chamada teoria geral dos sistemas. Agora, diferente dessas teorias que a gente estudou, agora a gente está numa era moderna. Sistema que é aberto, os modelos não são mais mecânicos, são o quê? Orgânicos. Nós temos uma descentralização e delegação de atividades. Nós temos uma adaptação ao meio externo. Então, as organizações aqui, elas entendem-se como sistemas. E que um sistema podem ter vários subsistemas. Professor, que onda é essa? Vem cá. Vamos imaginar aqui, ó, PhD. O PhD preparando você para o TJ. É só o PhD que prepara para o TJ? Não, né? Tem um monte de gente que prepara também. Então tem outros cursinhos que preparam. Sejam eles presenciais, sejam eles online, tá? E tem o TJ também, né? O TJ é importante na vida de vocês? Né? O TJ é importante. Imagina e fala assim, não, pô, tu é doido, a gente fez esse concurso aí. Não, vamos desistir dessa parada. Vocês vão ficar chateados? Pra caralho, né? Não é um negócio assim, vai ficar muito chateado, né? Vai ficar puto pra porra. Aí, beleza. Aí olha outra coisa aqui, o Ministério Público que fala assim, não, tem uma coisa errada aí, tem que analisar esse edital, tá com possibilidade de fraude. Pode acontecer isso? Pode, o Ministério Público então também está no nosso meio, né? É assim como os concorrentes, as nossas famílias, que ajudam e atrapalham, depende, né? A gente sempre tem. Aí tá, então olha só, tudo aqui está sintonizado de alguma forma. Então olha só, tudo está ligado. Não que o PhD seja um sistema central, não é isso. Nós temos aqui várias conexões. Um está linkado ao outro. E quer dizer então que o mau funcionamento de um repercute no outro. Por exemplo, se o TJ não tivesse conseguido se organizar para abrir o edital, a comissão não terminou a tempo, o que ia acontecer? Postergar. Isso impacta na nossa preparação? Impacta, porque a gente vai mais tempo, e de repente até fala assim, porra, isso não dá mais nada não. Né? Não é assim? Então tudo influencia, né? Você está estudando há um tempo, aí a tua família fala assim, porra, né? Tanto tempo, né? Não aconteceu nada, né? Nem prova tu faz, né? O que acontece, né? Tá, é um momento, isso é normal. Depois eu conto pra você a história da minha avó. Aí,
Aí olha só, então quer dizer, cada um que tomar uma decisão aqui, tomar uma postura, vai repercutir no outro, tá bom? Então assim, se você para de estudar, diminui uma pessoa no cursinho, diminui para o concorrente, diminui a possibilidade do TJ captar uma mão de obra boa. Então assim, repercute em várias áreas. Isso a gente chama de sistema. O sistema, ele é um conjunto de elementos que estão interligados entre si. Interligados, não é independente, porque eles têm uma relação entre si, ok? Então, o sistema, e veja bem, dentro de um sistema, nós temos vários subsistemas. E ainda temos outros, e outros, e outros. Então eu quero que você entenda o seguinte, que o sistema é um conjunto de várias partes que compõem um todo. É isso. A preocupação então é com a formação do todo. Só que lembrando que se uma parte muda, todo o sistema ele é alterado. Isso justifica ser do sistema aberto. Por isso, galera, que sistêmica é a mesma coisa que sistema aberto. O que significa sistema aberto? A mudança é inevitável. Vai mudar. Ainda que a gente não saiba para quê, mas vai mudar. Beleza. Como nós fizemos nas teorias anteriores, qual é o nome do autor da teoria geral dos sistemas? É um nome muito bonito. Ludwig von Bertalanffy, tá? Vamos lá. Ludwig. É massa, ó. Von Bertalanffy. Beleza. Então, opa, tem um N aqui não. O von Bertalanffy, então, é o cara que diz o seguinte: todas as teorias que foram criadas, elas são importantes, então, para a administração. A gente precisava era integrar elas e melhorar, e adaptá-las com a nova realidade. E ele fala muito da questão de um conceito ecológico, porque esse cara criou a teoria dos sistemas que foi para a administração, mas esse indivíduo ele não é administrador, ele é biólogo. Nada a ver, né? Uma coisa com a outra, tá? Aí assim, ó, lembra dele que ele é biólogo, então ele faz muita comparação, ele faz muita analogia com as questões do meio ambiente. Tá? Então ele fala o seguinte, ó, o von Bertalanffy ele fala que a teoria geral dos sistemas é que as organizações elas têm que ser vistas num meio ecológico. Meio ecológico. Vários organismos em intensas interações. Olha que louco. Isso é maravilhoso. Tá? Sistema aberto, modelo orgânico. Ok. Uma outra parte importante que eu quero que você compreenda também é que ele fala sobre a questão de um chamado processo ou ciclo de transformação. Vamos lá. As organizações, elas precisam pegar aquilo que está disperso na sociedade e transformar aquilo em algo que seja proveitoso para o nosso sistema. Porque o nosso sistema ele só vai existir se ele tiver um objetivo. Por exemplo, a gente quer tomar posse no TJ do Amazonas, não é isso? Vocês querem tomar posse no TJ do Amazonas? Só alguns querem? Não, todo mundo, pô. Então eu quero ver gás. Vocês querem tomar posse no TJ do Amazonas? Sim! Sim, pô. Então vamos. Então agora sim, a gente tem um objetivo pré-definido. Então agora a gente tem razão de criar um sistema. Beleza, agora a gente vai se interagir. Só que é o seguinte... Tem muita informação, como é que a gente pode facilitar isso para vocês? Nós vamos pegar toda a matéria-prima, os chamados inputs ou entradas, inputs ou entradas ou matéria-prima. Nós vamos pegar todo o conhecimento de administração que está disperso aí por um monte de canto e juntar e transformar só naquilo que você precisa. Só que essa transformação você não assistiu. Você não viu eu montando a aula. Porque esse é um processo que ele é feito comigo. Eu que faço essa transformação. Então você vai lembrar o seguinte, que aqui existe um processo. Esse processo de transformação nem sempre ele é visto. Por isso ele é chamado de caixa preta.
não é porque ele é proibido, não, é porque dificilmente ele é visto. Alguns a organização não mostra, por exemplo, a Coca-Cola, mostra lá como que ela faz a Coca. Não, a gente não sabe o que tem na Coca, tem alguma coisa lá especial. Agora, você vai na pizzaria lá, tem aquele vidro lá, você pode assistir o cara montando tua pizza, você fala assim, joga mais, joga mais, né? Tu fica lá, aí olha só, algumas organizações falam assim, não, a caixa preta nem sempre precisa ser oculto, mas pode ser. Então vamos lá, o processo pode ser chamado de caixa preta. E aí aqui eu vou ter as chamadas saídas ou resultados, ou em inglês, outputs. Beleza. Então aqui a gente tem uma interação de entradas com saídas. Então você tem aqui um processo de transformação. E aí você tem que lembrar de uma coisa, que esse sistema aqui, para ele pegar os inputs, as entradas e transformar em algo que seja útil para o nosso sistema, a gente precisa ter um objetivo ou objetivos. Então o nosso sistema ele precisa transformar as coisas com objetivo. Vou transformar e te dar uma aula de AFO aqui. Não vai ser proveitoso para você, então isso não é nosso objetivo. Tá? Beleza. Agora é o seguinte, eu tenho as saídas também que pode dar um retorno para a minha entrada. Eu vou chamar esse processo de feedback. Feedback. Ou, em português, retroalimentação. Ou realimentação. Retração, já vi isso em prova também. Retroalimentação ou realimentação. Então, olha só, simplão aqui, só o nosso fluxo. Então, entradas são transformadas em um processo, eu tenho as saídas, nós podemos dar um retorno com o feedback, e lembrando que meu sistema só vai existir se eu tiver objetivos. Beleza. Então, o meu processo de transformação sempre é o mesmo, sim ou não? Não, ele vai mudar porque a gente está no sistema aberto. Beleza, isso aqui é foda, isso aqui é louco. Agora eu quero que tu entenda o seguinte, qual que é o foco da teoria dos sistemas? O foco da teoria dos sistemas são os sistemas, tá? Então, o foco são os sistemas. Só que esses sistemas, eles estão interagindo. Então, tem mais um. E também o meio ambiente. Né? Ele é biólogo, ele vai falando meio ambiente. Né? Meio ambiente seria o ambiente externo à organização. Beleza. Sistemas é composto por partes, né? Essas partes são isoladas ou interrelacionadas? Interrelacionadas, interdependentes, ok? Quando eu olho para o meu sistema, eu olho para a parte ou olho para o todo? Para o todo, tá? Eu olho para o sistema, eu vou olhar para o todo. Então eu quero que você lembre de uma coisa. Eu quero que você tenha uma visão holística. Holística. O que é visão holística? É que o sistema ele é um todo. Holístico é quando eu olho para o todo. Vamos para fazer questão. Trinta e dois. No pipoco, bora! Entre as ideias apresentadas na teoria geral dos sistemas, desenvolvidas pelo biólogo alemão, olha aí, ó, biólogo alemão, Ludwig van Bertalanffy, inclui-se a interdependência entre as partes, teoria segundo a qual o todo é formado por partes interdependentes, e o tratamento complexo da realidade complexa. Concepção que se refere à necessidade de aplicar diferentes enfoques para se compreender realidades cada vez mais complexas. Certo ou errado? Certo, é isso mesmo. Perceba que tem duas características muito importantes ali. Ele fala primeiro que da interdependência, que é um conceito, que é uma característica predominante dos sistemas. A outra ele fala o tratamento complexo para a realidade complexa. A gente não está mais numa era tradicional, a gente está numa era moderna, então tudo aqui é complexo, moderno, show. Então bora para cima para 33.
Na abordagem da administração pelo pensamento sistêmico, aberto ou fechado? Aberto, sistêmico e aberto. Então, na abordagem da administração pelo pensamento sistêmico, a ideia de sistema refere-se a um conjunto de entidades denominadas elementos ou componentes que mantêm uma espécie de relação ou interação. Até aí, tá certo ou errado? Certo, show. O que possibilita a visão de uma entidade nova e distinta, em que é possível o foco no todo e não apenas nos seus componentes. Certo ou errado? Certinho. Foco no todo. Eu tenho uma visão holística. Está 34. Sistema refere-se a um conjunto de entidades, elementos ou componentes interrelacionados, né? Do qual... Tá porra, apareceu 3R ali, né? Foi por isso que eu engatei aqui, né? Então, conjunto de entidades, elementos ou componentes interrelacionados, show, do qual deriva uma visão geral, que torna possível o foco no todo e não apenas nas partes. A repetição ali, de uma forma mais simples, show de bola, tá certo, a 34. Tá. Vocês estão entendendo teorias? Tá, show de bola, então vamos para 35. De acordo com os pressupostos da abordagem sistêmica, em uma organização que vise fazer frente às pressões geradas pelo aumento da competição no mundo globalizado, deve haver constante interação e interdependência entre suas partes integrantes. Certo ou errado? Certinho, você vai até interpretar, mas vai ver que está falando de sistemas aqui. Tá. Adicionalmente, essas partes devem ser orientadas para um propósito comum, de modo a estarem com plena capacidade de influenciar e serem influenciadas pelo ambiente externo. Certo ou errado? Certo, é isso que é o sistema. O sistema está aberto para interagir com o meio social, com o meio ambiente, e assim melhorar cada vez mais. Olha só, essas partes que estão interligadas, ainda que cada uma tenha objetivos individuais, elas, num geral, elas vão ter um objetivo que vão ser comum. Por exemplo, o TJ abriu o concurso. É um objetivo deles de captar mão de obra e a gente quer entrar. Não é algo comum? É. Então a gente vai atuar dentro do mesmo sistema. Tá bom? Vamos lá. 36, né? Uma organização que fundamenta suas práticas na abordagem sistêmica atua na valorização do mérito dos seus colaboradores e privilegia a normatização e a clara definição dos cargos, em detrimento de uma atenção institucional orientada para o feedback organizacional em relação ao ambiente externo. Certo ou errado? Errado, né? Chutar o cão aqui, vamos lá agora. Vamos tirar o cão daqui do teu couro. Vem cá. Ó, uma organização que fundamenta suas práticas na abordagem sistêmica, ela valoriza o mérito? O mérito é qual? Burocracia. Burocrática. O erro já está aqui, tá? O erro já está aqui. Então, se a gente colocar a abordagem burocrática, aí estaria certo. Vamos reler pensando que é burocrática. E está certo, tá? Está certo. Burocrática atua na valorização do mérito dos seus colaboradores e privilegia a normatização, norma, lei, regimento, né? Legal. E a clara definição dos cargos, racional, padrão, em detrimento de uma atenção institucional. Detrimento é o quê? Deixando de lado isso, né? Deixando de lado a atenção institucional orientada para o feedback organizacional em relação ao ambiente externo. Na burocracia se preocupava com o ambiente externo? Não, então ele deixa para lá esse feedback do ambiente externo, ok? Então a 36 ela está errada, não é sistêmica, é burocrática. 37. A estrutura básica dos sistemas preconiza 4 variáveis: as entradas, as saídas, o próprio sistema e o ambiente em que a transformação ocorre. Certo, tá? É uma questão que eu... Fuleiragem, é uma questão zoada, mas tá certa, a banca colocou, tá? Existem mais variáveis? Existem muitas variáveis. Por exemplo, feedback é uma variável, que ele pode acontecer de um feedback bom, pode ser um feedback ruim, tá? Ele poderia até colocar mais 5 variáveis, não seria problema, tá? Vamos para a 38. Com relação à abordagem sistêmica nas organizações, julgue, nessa abordagem,
há possibilidade de o efeito global sobre um sistema resultar maior ou menor que a soma dos efeitos das ações das partes. Questão de raciocínio lógico, vamos lá. É uma questão de raciocínio lógico, que doido. Vamos lá. Existe um negócio, arrepiei, sinergia. Sinergia, beleza. A sinergia, ela é um efeito que o sistema possui. O sistema, ele é um todo que interagindo traz um resultado muito maior do que se eu trabalhasse individualmente. Concorda? Nós somos um sistema? Somos um sistema. Se vocês atuassem isoladamente, cada um no seu cantinho, estudando administração, vocês iam ter o mesmo rendimento se estudar administração a gente todo mundo junto? Não. Então isso quer dizer que o todo é muito maior do que eu somasse partes individuais, ok? Por isso que o sistema não é isolado de partes, ele é interrelacionado de suas partes. Show! Então esse efeito de que o todo é muito maior, esse efeito se chama efeito sinérgico ou sinergia, tá? Ele fala que sinergia, ele fala que o todo, que é o foco dos sistemas, ele é maior que a soma das partes. Então, partes isoladas iam produzir individualmente, ia ter resultados que a gente não ia conseguir somar. Mas se ele for interagindo, a gente consegue ter um resultado muito melhor, tá? Então, isso é efeito sinérgico. Só que é o seguinte, a banca considerou uma coisa estranha, que ele disse o seguinte, que a sinergia ela pode ser um efeito sentido maior ou menor. Como assim, professor? Vamos imaginar assim, ó. Se eu for somar partes isoladas, eu tenho aqui, ó, 1 mais 1 mais 1. Se eu somar forças isoladas, eu tenho 3. Ok? Agora eu vou colocar com efeito sinérgico. Tá? Vou colocar a sinergia agora em prática. Só que é o seguinte, quando a gente pega e forma um sistema, e esse sistema funciona de uma forma boa, ele vai ser assim, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, não vai dar 3. Ele vai dar mais. Vocês já sabem, vai dar até 5. Né? Assiste tanta aula já. Então, 5 quer dizer que o efeito sinérgico fala que o todo, ele é maior que a soma das partes se forem isoladas, ok? Isso aqui é um efeito sinérgico positivo. A gente pode montar um sistema e ele ser infrutífero? Pode. Você pode muito bem vir para a aula de administração minha e falar assim, égua, sozinho e aprender mais. Né? Aí, se isso pode acontecer? Pode acontecer. E aí, quando a gente for somar as forças, vai ficar assim, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 2. E aí, nesse caso, é melhor você estudar sozinho. Só que isso aqui é também um sistema. Só que esse sistema está funcionando de uma forma ruim. Nós não estamos, por exemplo, dando aula de administração para vocês com foco na FGV. Vocês iam errar tudo se eu fizesse isso. Vocês têm que estudar pro CESP, né? Você tem que focar no CESP. Responder questões de certo e errado. Porque as questões do CESP de múltipla escolha mudam um pouco também. A forma de abordagem. Tem que responder de certo e errado. Então, olha só. Se eu tenho um sistema que funciona de forma positiva, isso aqui eu descobri há pouco tempo, tá? Isso é coisa do CESP. Ele fala que a sinergia ela é positiva. O todo é maior que a soma das partes. Agora, o sistema pode ser ruim? Pode. E aí, se ele for ruim, o efeito sinérgico vai dizer o seguinte, que o todo é menor que a soma das partes. Vamos ler a questão? Ver se eu estou bom de raciocínio lógico. Na 38, então, com relação à abordagem sistêmica nas organizações, julgue. Nessa abordagem, existe a possibilidade de o efeito global sobre um sistema resultar maior ou menor que a soma dos efeitos das ações das partes. Certo ou errado? Certíssimo, né? Pode ser maior ou pode ser menor, tá? Mas se o sistema estiver bom, esse efeito sinérgico positivo. E aí eu descobri pelo CESP que tem efeito sinérgico negativo. Nem o autor sabia. Então bora. Na 39,
A organização é um sistema fechado. Até aí a gente não sabe do que se trata. E aí ele fala, pois sobrevive em um estado de homeostasia dinâmica. Isso é lá da biologia, homeostase, né? Homeostase. Se o que dá, vai misturar as correturas e fica uma loucura, né? O que é homeostase? Equilíbrio. Homeostase é equilíbrio. Só que veja bem, o equilíbrio entre as partes para a gente constituir um sistema. Então quer dizer, a gente tem que se equilibrar aqui. Alguns sabem muito de administração, outros sabem menos. Mas a gente está fazendo que o nível de conhecimento chegue para os dois. Em que aquele que saiba consiga revisar e aquele que não sabe ainda está elevando e está conseguindo ficar no mesmo patamar. A gente está alinhando aqui, a gente está equilibrando nossas partes, ok? Então esse equilíbrio aí é em decorrência da homeostase. Só que esse nível de conhecimento, por exemplo, você sabe muito de teorias da administração, mas você sabe pouco de planejamento estratégico. Então quer dizer, eu aqui preciso ficar me adaptando constantemente. De saber em assuntos que vocês têm mais facilidades, eu vou dar ali a gente vai responder um monte de questão rapidinho. Agora, assuntos que são mais puxados, por exemplo, esses aqui são chutes do cacete. Se vier na prova, vem 5, 6 questões disso. E aí, isso aqui tem que acertar, porque isso aqui todo mundo erra. É difícil aqui? É difícil, mas a gente consegue dar uma facilitada, né? Isso aí é homeostase. A homeostase, ela é estática. No nosso caso, ela é estática ou ela é dinâmica? Dinâmica, porque tem hora que você sabe, tem hora que você não sabe, então a gente fica equilibrando aqui. Então uma coisa que eu quero que você saiba, que o sistema, ele para funcionar bem, ele precisa ser equilibrado. Ele tem que ser equilibrado. A homeostase, ela não pode ser estática. No sistema, no ambiente sistêmico, ela tem que ser dinâmica. Ela tem que ser dinâmica. Show! Na burocracia tem homeostase, se a gente fizer essa comparação? Tem. Só que a homeostase lá é de um equilíbrio estático, que não tem alteração. 39, então bora ler de novo. A organização é um sistema fechado, pois sobrevive em estado de homeostasia dinâmica. Certo ou errado? Errado. O sistema aberto que vive em homeostasia dinâmica. 40. Uma organização com mais de 10 anos de existência, resistente em se atualizar tecnologicamente e que a cada dia perde um grande número de clientes, é considerada como um sistema aberto, mesmo não tendo se adaptado às mudanças no ambiente externo por possuir equifinalidade e entropia negativa. Tá, porra. Ela tá no fone, né? Tá bom. Tá? Beleza. Então, olha só. Vamos lá por partes, né? Então, de novo, ó. Uma organização com mais de 10 anos de existência resiste em se atualizar tecnologicamente. Então, aí essa organização, ela está passando por um processo de obsolescência. Ela está deteriorando o seu sistema. Porque se a gente está num ambiente moderno, a gente precisa se atualizar. Quem não se atualiza fica para trás, não é verdade? Esse efeito é chamado efeito entrópico ou entropia. Entropia. Entropia, então, é uma resistência a mudar ou uma situação em que meu sistema ele vai ficar pior, ele vai ficar deteriorado, tá? Então, a entropia, ele é um aspecto negativo de um sistema, ok? E aí a gente pode dizer que entropia é um monte de coisa, mas ele sempre vai trazer a resistência, ele vai ficar para trás, ele vai ficar obsoleto, ele vai, né, vai perder as suas propriedades. Show. Vamos voltar novamente para a questão. Uma organização, então, com mais de 10 anos de existência, resistente em se atualizar tecnologicamente e que a cada dia perde um grande número de clientes, é considerado como um sistema aberto. Certo ou errado? Errado, porque quem resiste é de um sistema fechado. Tá? Mesmo não tendo se adaptado às mudanças do ambiente externo, por possuir equifinalidade e entropia negativa. Vamos lá. O que é equifinalidade? É assim, ó. Aqui todo mundo tem o mesmo objetivo, que é tomar posse do mesmo cargo. Vocês vão poder tomar posse do mesmo órgão, vocês? Sim, então lá vai caber vocês. Beleza. Aí, olha só. Você está se preparando para essa prova. É igual a tua preparação com um dos outros que vão tomar posse? Não. Cada um estuda de um jeito. Ainda que siga o mesmo modelo. Teoria,
questões, resumo, revisão. Fecha o ciclo. Teoria, questões, resumo, revisão. Fecha o ciclo. Aí todo mundo começa a fazer isso. Pô, que massa, tô descobrindo agora como é que eu estudo, tô entendendo tudo e tal. Aí alguns vão ter um resultado melhor, outros vão ter um resultado pior. Outros vão só focar em questão, vão focar em revisão e vão conseguir ter um resultado bom também. Então, existem vários caminhos que a gente pode percorrer para alcançar um resultado. O modelo básico é esse modelo que eu acabei de falar, com 4 etapas. Então, a equifinalidade, você pode até fazer um risquinho assim, equifinalidade, e colocar embaixo assim, vários caminhos. É isso que significa. Equifinalidade, vários caminhos. Te pergunto, o sistema tem um único caminho para alcançar o objetivo, sim ou não? Não, porque o sistema ele tem a característica da equifinalidade. O que eu falei para vocês de entropia? Entropia é um aspecto... Eu tô de boa. A entropia ela é um aspecto negativo. Agora, imagina isso aparecendo na barra. Entropia negativa, o efeito é o quê? É o inverso. Aí ele fica efeito positivo. Então, se eu tenho a entropia negativa, eu tenho um efeito positivo. Eu estou me adaptando. Você nunca estudou administração para concurso, está estudando hoje. Isso é um efeito de entropia negativa. Você está se atualizando, você está recarregando suas energias e seu conhecimento. Show! Então marca errada 40 e bora para 41. A entropia positiva ocorre quando uma organização busca insumos ou matérias-primas para convertê-los em produtos que atendam às necessidades do cliente. Certo ou errado? Lembra que eu falei que a entropia, se ela aparece positiva, ela tem efeito... Perdão, negativa, ela tem efeito positivo. A entropia, se aparece só a entropia, o efeito dela é negativo. Então existe também a entropia positiva. Só que aí é o inverso também. Então, e aí esse resultado aqui que ele fala, converteu as matérias-primas na necessidade do cliente, isso aí é uma coisa boa. Então não é entropia, então está errado. 42. Os sistemas organizacionais das empresas mecanicistas são apropriados a situações de mercado dinâmico com forte concorrência e variação tecnológica. Certo ou errado? Quem é mecanicista do sistema fechado. Mecanicista, sistema fechado. Orgânico, sistema aberto. Pronto. Então, a mecanicista não fica se adaptando ao mercado dinâmico, não. 43. De acordo com a abordagem sistêmica da administração, as organizações, quando vistas como sistemas abertos, podem se adaptar ao ambiente em que estão inseridas, bem como influenciar fortemente a natureza desse ambiente. Certo ou errado? Certíssimo, fechou. Tá? Então a gente fecha essa parte da teoria. É lógico que essa parte ela é um pouco mais truncada mesmo. Vamos lá, vamos combinar um negócio. A nossa aula tá fixada até às 5 horas, né? Mas eu vou tocar até às 18, tá bom? Tá bom? Aí a gente consegue avançar e tal, legal, que eu não fico muito na correria. Senão eu teria passado teoria para vocês em 1 hora e não ia ser legal. Tá? Agora a gente vai entrar na parte de planejamento estratégico. Como a gente tem mais 2 horas de aula, vamos parar 10 minutinhos? Só para ir beber água e tal, ir no banheiro. Aí já a gente volta. Né? Depois desse recreio insano, teve Nescau? Teve mesmo, né? Então tá. Bora lá. Pessoal, é o seguinte. Vamos partir agora para o próximo tópico. Agora a gente vai dar uma esticada na parte de administração geral, tá? Que aí a gente vai ver planejamento estratégico, a gente vai ver estratégias, vamos ver ferramentas de análise de ambiente e no final ainda a gente fala sobre gestão de desempenho. Perdão, indicadores de resultado. Gestão de desempenho é só no próximo sábado. Então beleza. Então vamos lá, puxa aí e vamos começar a falar de planejamento. Uma coisa interessante do seu conteúdo programático é que só vê o planejamento. Você não precisa estudar as outras funções, tá? Então toma muito cuidado com os materiais que você tem utilizado. Ainda que saber das outras funções é importante para responder as questões, sim, com certeza, todo conhecimento ele é útil. Mas se você souber bem o que é planejamento, você consegue acertar também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é planejamento? Planejamento
é uma função administrativa, tá? Primeira coisa, planejamento é uma função. Beleza. Agora, qual que é o seu conceito? O planejamento, ele é uma função que ela pode ser vista de forma isolada, mas ela pode também ser conjugada com outras. Ela pode ser associada a outras funções, tá? Por exemplo, na nossa abordagem neoclássica, moderna, das funções da administrativa, a gente tem o planejamento, a organização, a direção e o controle. Lembrando aqui que eles estão interagindo entre si. Então o administrador tem que planejar, organizar, dirigir, controlar. Planejar, dirigir, sempre, tudo. Nos seus estudos é a mesma coisa. Você vai planejar, organizar, dirigir, controlar. E aí veja bem, planejar parece que está no início do nosso processo administrativo. Só que eu não quero que você se engane com isso. O planejamento, ele pode estar ocorrendo em qualquer momento, ele não precisa ser a primeira coisa a se fazer, tá? O ideal é que se inicie por ele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o planejamento. O planejamento, ele é uma definição de objetivos e de caminhos que você vai percorrer para alcançar o objetivo. Então vamos lá. Você quer tomar posse lá no TJ da Amazonas. Isso aí é um objetivo. É um alvo que você mira e fala assim, cara, eu vou chegar lá. Só que para chegar lá, você tem que fazer o quê? Estudar. Estudar pouco? Não, estudar muito, né? Estudar pra cacete. Aí olha só, quando a gente fala então do planejamento, o planejamento ele tem que, no seu conceito, ele tem duas coisas que precisam sempre estar juntas. Tu não vai errar nenhum conceito mais de planejamento. Ele estabelece, ele define duas coisas. Quais são os seus objetivos e quais os recursos que você precisa. Beleza. Vou estudar, preciso de quê? De aula, preciso de material, preciso de questões, né? Então você define isso. Show. Só que para você alcançar seu objetivo, eu quero isso, ficar sonhando, não sai do lugar. Você tem que sonhar e agir. Você tem que se aproximar daquilo que você quer. Então você vai criar os meios para alcançá-los. E aí olha só, esse alcançá-los aqui é justamente isso, né? São os objetivos e os recursos. Beleza, vamos dar uma aprofundada nisso aqui que a gente já vai dar até uma adiantada no assunto, mata tudo uma vez. Ó. Planejamento é estabelecimento e a definição de objetivos e recursos. E aí eu tenho que estabelecer qual é o meio que eu vou percorrer para alcançar os dois. Ok? Então, vou fazer o aulão de administração. É um meio? É um meio para você conseguir o seu objetivo e conseguir um recurso, que é o recurso material, que é o recurso que vocês vão estudar depois de fazer revisão. Show! Olha só que louco. Só que essa palavra aqui não vai vir assim meios. Porque meio a gente entende que é o caminho que será percorrido. Mas se for falar em termos de administração, isso aqui é a nossa estratégia. Existem outras pessoas estudando que não estão aqui nessa sala. Eles estão usando a nossa mesma estratégia? Não, mas eles podem chegar lá? Pode, porque a gente está num sistema, né? Então a gente tem equifinalidade. Mas beleza, a gente julga que a nossa estratégia é a melhor. Por isso que a gente está aqui, no nosso sistema. Nosso objetivo é mais audacioso, né? Então nós temos aqui uma estratégia. Show de bola. Então qual que é o conceito de estratégia? Estratégia é o meio ou o caminho definido para a organização para alcançar o quê? O objetivo ou os seus recursos. Pronto. Então a gente faz o inverso. Então o planejamento estabelece ou define objetivos e recursos e os meios para alcançá-los. E a estratégia é o meio, é o caminho que eu vou percorrer para alcançar objetivos e recursos. Então tem como eu planejar sem ter estratégia? Não. Uma necessita da outra, tá? Então sempre que eu planejo eu tenho estratégia. Sempre tem estratégia, tem planejamento, tá? Bacana. Pode muito bem cair conceito de estratégia, que veio claro no seu conteúdo
programático. Uma coisa que é importante também para a gente saber é que o planejamento ele pode ocorrer em 3 níveis. Perdão, antes de eu chegar aqui nos 3 níveis, deixa eu falar um outro negócio. O planejamento, ele é um ato antes de executar qualquer coisa, ok? Então, quando eu planejo, eu não estou executando nada. Eu estou criando o caminho para que eu possa executar, ok? Então, posso muito bem dizer o seguinte, que o planejamento, ele é antes da execução. Isso se eu começar por ele, né? Isso se eu começar por ele. Antes da execução. Show! Agora vamos lá. Planejamento em 3 níveis organizacionais. Vamos desenhar aqui, que vocês já conhecem. Vocês já são quase uns administradores. Que eu dei uma aula para vocês, foi um semestre todinho para eu aprender. Eu tive que dar aula para vocês em 2 horas. Tá, já estão sabendo mais até que os que estudaram comigo. Né? Então vamos lá. Aqui é o organograma. O organograma a gente tem o pessoal que está aqui na cúpula. Cúpula é o topo. E aqui que está aqui embaixo é o quê? Chão de fábrica ou os orelhas secas. Tá? Só quem obedece fica aqui embaixo. Quem está lá em cima é só quem manda. Mas e quem está no meio? É o que obedece e manda, né? Faz tudo. Tá? Então olha só, você tem 1 nível, 2 níveis, 3 níveis. O primeiro nível, o nível do topo, é o nível estratégico. Show de bola. O que está no meio, o intermediário, é o nível tático. Tá? Nível tático. Também pode ser chamado de nível funcional ou nível administrativo. Gerencial também. O tático é o que aparece com mais sinônimos. Tático pode ser funcional, administrativo, gerencial. Oi? Departamento, tá associado a departamento, nível departamental e operacional. ETO. Estratégico, tático e operacional. Lembrando que o tático tem essas variações. Funcional, o CESP gosta de colocar nível funcional. Apesar de usar mais tático, tá bom? Apesar de usar mais tático. Só que olhando profundamente o conteúdo programático, ele quando fala de planejamento, ele fala de tudo que envolve planejamento estratégico. Tá? Então por isso que a gente vai focar no planejamento estratégico, porque a gente tem que ser estratégico mesmo, lá do nosso caminho que vai minimizar os nossos esforços. Esse estratégico aqui, ele vai considerar o todo, ainda que ele seja lá feito pela cúpula. O nível estratégico, então, ele toma conta de toda a organização. Show de bola? Então vamos lá. Quando eu falo então do planejamento estratégico, pessoal, eu quero que você entenda uma coisa. Vamos conceituar planejamento estratégico. Puxa aqui, ó. Conceito de planejamento. Se eu colocar a palavrinha estratégico, vai mudar só uma coisa, ó. Estabelece e define os objetivos organizacionais e os recursos da organização e os meios ou estratégias que todos irão seguir para alcançá-los. Perceberam então que pela palavra estratégico eu tive que mudar o conceito? O conceito ficou amplo. Então nós vamos lembrar que o planejamento estratégico ele tem a ver com holismo. Lembra do holismo? O todo, tá? Então ele vai se referir ao todo. Ele vai se referir ao global. Ele vai se referir a algo que é genérico. Ok? Então, quando eu falo de planejamento estratégico neste caso aqui, estratégico, como, né, qualificando o meu planejamento. Ele fala que é para a organização. Questão 44. Mano, é bom fazer questão, né? Tu é doido. Que é a coisa que você mais tem que gostar de fazer quando você estuda.
Porque no dia da prova você vai fazer o quê? Questão. Aí tem gente que vai dizer, eu gosto de videoaula. Aí senta lá a videoaula, só fica assistindo assim, cruza o braço. Igual o seriado, né? Aí vou acompanhando. Caraca, eu assisti todas as aulas, né? Que coisa, né? Aí você não lembra de mais de nada, né? Aí você lembra, tem que fazer resumo, tem que produzir alguma coisa, né? Aí quando você chegar na hora de fazer a prova, vai ter uma televisão lá para você assistir também, né? Não, você tem que fazer questões, você tem que praticar aquilo que lá no dia da prova você vai fazer. Então vamos lá, 44. Na administração pública, planejar consiste em definir objetivos e estabelecer os meios adequados para alcançá-los. É doido, moleque. Tá certo. 45. A função administrativa de planejamento define objetivos, metas e a programação de quem fará o que, como e em que tempo. Certo ou errado? Certo, isso. Olha só, quando eu falo de planejamento, o planejamento ele define objetivo? Sim. Ele pode definir meta? O que é uma meta? Meta é um desdobramento do meu objetivo. Ah, meu objetivo é tomar posse no TJ, né? E minha meta é acertar todas as questões de português. Eu começo a quantificar. Falo assim, eu quero gabaritar português, quero gabaritar administração. São quantas questões de administração? 12. É muita, né? Tá, é muita. Então, eu quero acertar as 12. Isso não é objetivo, isso é meta, porque você está quantificando, ok? Beleza. Então, eu posso sim definir meta, sem problema. E como ele é prévio à execução, ele tem que falar assim, quem vai executar isso? Como vai executar? Em que prazo? Quem define o planejamento. Então, quem tem que executar a atividade de estudar? Você. Não, professor, até eu vou delegar. Não era bom, né? Não tem como. Planejamento, então você vai definir que você vai estudar. Show de bola. Então, 45 correto. 46. Planejar é, sobretudo, preencher formulários para o controle administrativo. E olha só, não tem nada a ver, né? Sobretudo é definir objetivos e os meios para alcançá-los. Mas a ideia é a seguinte, ó. Perceba que ele colocou uma ação aqui, ação prática, preencher formulário. Preencher formulário não é planejamento, porque ele é antes de executar, ok? Preencher formulário poderia dizer que seria controle. Formulário deve ser algum formulário de verificar alguma atividade. Então, errado aí a 46. 47. Pensar estrategicamente significa tomar decisões e agir para formular e implementar estratégias que proporcionarão competitividade às organizações frente aos seus ambientes. Certo ou errado? Certo. Vamos lá. Pensar estrategicamente significa então tomar as minhas decisões. Preciso tomar decisão quando eu estou planejando? Eu vou definir os objetivos, tomar decisões. E os meus recursos. Show de bola. E agir para formular e implementar. Ou seja, eu vou criar meu plano. Não é que... Tudo bem que eu acho que a pessoa deve ter por conta de implementar, né? Tá. Mas aí a ideia é de implementar a estratégia, né? Agora, executar ela, tá? Então a ideia foi aqui. Agir para formular e implementar estratégias que proporcionarão competitividade às organizações frente aos seus ambientes. Então, quando vocês fizeram a matrícula aqui para o aulão, isso ainda foi lá na fase de que vocês estavam definindo quais são os caminhos, tá bom? Agora, vir para o aulão já não é mais planejamento. Vir para o aulão é execução. Ok. Então, correta 47. Show, que isso daí já marca, né? Para não dar confusão. 48. Embora não exista uma metodologia universalmente aceita, é muito utilizado o planejamento estratégico em 4 fases básicas, quais sejam: elaboração do diagnóstico estratégico, definição da missão da empresa, determinação de instrumentos prescritivos e quantitativos e controle e avaliação. Show. Marca certo aí e vamos conversar sobre isso. E nessa parte de planejamento, são muitos autores que as bancas utilizam. Muitos. O CESP, ele utiliza muitos autores. Então, é difícil de definir qual que é a maneira certa de entender quais são as fases do planejamento estratégico. Porque tem autor que diz que é desse jeito, que está certo, e o CESP já cobrou outros entendimentos. Só que, veja bem, no início, ele já começa falando que, embora não exista uma metodologia universalmente aceita, ok, está certo. Não existe consenso
entre as fases do planejamento estratégico. Isso porque, deixa eu te explicar, que o planejamento estratégico, para ele ser colocado em prática na organização, ele precisa passar por etapas. E quais são as etapas? Essas que estão aí. Diagnóstico estratégico, definição da missão, quantitativo, não sei o quê, controle e avaliação. Beleza. Nem vou copiar nada aqui não, só para tu entender.